Oba! Vamos lá. Módulo 16. Fundamentos doutrinários umbandistas. Estágio de extensão híbrido online referente à minha graduação em licenciatura da religião pela Uninter. Eu sou o Eduardo e a gente está quase acabando, né? 16, são 22. Vamos que vamos. Ó. Parou. Vamos lá. Fundamentos doutrinários umbandistas. Conteúdo 16, aula 16, módulo 16. O passe. Lembra que eu falei que a gente ia abordar no módulo posterior? Chegamos. Oba. Pronto. Objetivo desse módulo: apresentar qual a finalidade do passe dentro da Umbanda, apresentar algumas características importantes para um médium passista numa ótica visão umbandista, identificar os principais pontos de força, os chakras no corpo humano, e entender a mecânica do passe que vem do Kardec, mas sempre buscando uma ótica umbandista. Lembrando que a gente é uma religião que agregou conhecimento de várias matrizes, mas que dá uma aparência, uma cara própria, tá? Para alcançar aqueles objetivos lá, esses aqui, vamos seguir o seguinte sumário. Então, introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar conceitos básicos, o médio passista, incorporado ou não incorporado, o básico de anatomia, centro de força, mecânica do passe, uso do fumo, que a gente tratou um pouquinho no outro módulo anterior, e o estalar de dedos, que a gente pincelou também no outro módulo, e uma conclusão. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são tirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Essa colocação aí, essa frase, esse texto, vem do livro O Consolador e foi dito pelo Emmanuel e foi psicografado pelo mestre, Chico Xavier. Chico Xavier acho que todos conhecem. Conceitos básicos. Prática muito comum nos terreiros espalhados ao Brasil, ao redor do Brasil. Acredito que é uma unanimidade também, dentro dos centros, a prática do passe dentro da Umbanda. O passe mediúnico é uma das formas onde o espírito, junto com o médium, desenvolve o trabalho caritativo, igual a gente viu lá na introdução, ele cede fluido, energia, força espiritual. E eu faço um questionamento aqui, quem nunca sentiu o corpo mais leve depois de receber um passe de uma determinada entidade? Para aqueles que já frequentaram o terreiro, é uma coisa bem bacana, porque às vezes eles utilizam ervas, ou fumo, ou incenso, aí fica aquele cheiro gostoso, acalma sua mente, faz você refletir. Na maioria das vezes você sai muito bem, A atividade é muito importante dentro dos centros e merece nossa atenção por ocasião de sua execução. É o dicionário Michaelis. Segundo o Espiritismo, essa é a definição do passe, sempre trazendo aquelas definições do dicionário. Segundo o Espiritismo, é a energia transmitida principalmente por meio de movimentos das mãos de um médium sobre uma pessoa. Lembra que a gente falou no outro módulo, imposição de mãos? Então é isso aí. O que é o passe, então? De maneira grosseira, o passe nada mais é que uma transfusão de energia do médium para o consulente que se encontra necessitado de restabelecimento energético ou limpeza. É um parêntese aqui, energia do médium mais a energia do guia que se manifesta através do médium. Ele cede, junta com a do médium e vai irradiar, vai imantar o paciente, ou o consulente. Necessita contato físico? Estou sempre batendo nessa tecla aqui. Não caiam em discursos mentirosos. Que o médium tem que botar a mão em parte íntima, em parte sensível de consulente para poder fazer o passe. Se acontecer isso, como eu recomendei no outro vídeo, procura a delegacia de polícia, registre seu boletim de ocorrência. Entidade, médium não tem que ficar pegando em parte íntima de consulente para realizar a prática do passe, tá?
Pode acontecer de determinado guia utilizar algum contato físico para aplicar o passe, né? Então, algum contato físico, a pessoa está com um problema na garganta, então o guia ele pode impor aqui a mão, segurar, fazer um trabalho aqui de energização na garganta, na testa, nos membros superiores e tal. Nada que comprometa ou que seja abusivo, tá? Guia espiritual não precisa tocar em nenhuma parte íntima ou causar constrangimento para realizar seu trabalho de passe. Estamos sempre batendo nessa tecla aí. O passe tem por finalidades principais a limpeza, que também é chamada de descarrego, a reposição energética, pois perdemos muita energia com nossos problemas e desequilíbrios cotidianos, e também a harmonização. Às vezes você não está com carga, você está bem, então é só para te reequilibrar ali, para te dar um algo a mais e você, né, sair dali recarregado. É importante sabermos as diferentes finalidades do passe para entender que nem sempre o consulente está carregado. Então, muitas das vezes fica essa mística aí, tomar um passe que você está carregado, você está cheio de energia negativa, e o passe nem sempre é isso. Muitas das vezes é só harmonia, energização, não tem nada a ver com carrego, né? Vou colocar dessa forma. Às vezes ele só precisa de um trabalho de harmonização para colocar sua cabeça no lugar. Está com um problema, um monte de problema ao mesmo tempo, não consegue organizar as coisas na cabeça, mete os pés pelas mãos, toma decisões equivocadas, então ele vai lá, toma aquele passe, acalma a cabeça dele, coloca a cabeça no lugar, vamos harmonizar, ó, fechou, beleza? O passe, assim como o trabalho de consulta, não vai resolver a sua vida. Então, quem acha que é balcão de negócio, que é McDonald's, vai chegar lá e pedir algo, vai tomar um passe e a vida, né, vai ficar rico, vai ganhar um amor de sua vida, tá errado, tá? O passe é uma ferramenta, não é o determinante, tá? Temos que lembrar que somos nós os arquitetos dos nossos destinos e não a baforada de charuto que dê jeito na vida de quem não quer se ajudar. Então, a pessoa tem que tomar atitude da mudança, tomar atitude da transformar sua realidade. Não adianta Deus, os guias, mentores, orixá, não adianta. Ele está irradiando o indivíduo se ele não muda a postura dele e adota uma postura de progredir, de vencer, de superação. Tá entendendo? Começa tudo com a gente. Quando a gente se ajuda, quando a gente se compreende, a gente se ama, o universo conspira a nosso favor. Em alguns casos, pela qualidade de energia emitida pelo médium, pela vontade que está sendo empregada em fazer o bem, o passe pode inclusive realizar curas de enfermidades físicas, certo? Então, existem relatos dentro do movimento religioso umbandista de algumas curas nesse sentido. Inclusive, né, o Zélio, que foi o médium que fundou a religião, existe relato de curas de males físicos através da mediunidade dele. Peço desculpa pelo carro de som. Todo módulo eu falo isso. Eu estou próximo aqui à avenida principal, então sempre passa um carro de som fazendo a propaganda. Ou comício, já que estamos em época de eleições, sempre passa aqui uma carreata de vereador, prefeito. Então já de antemão, mais uma vez, peço desculpas, tá? O médium passista não banda. Então, normalmente, lembrando que cada caso é uma casa, cada metodologia é uma metodologia. O médium bandista, antes de integrar a linha de passe da corrente do seu terreiro, ele passa por preparações prévias para que ele esteja em condições mínimas de entrar para a linha de passe de sua casa. Como ele é peça fundamental do processo, se faz necessário que alguns conceitos estejam sempre vivos em sua memória. Então, tem que realizar o preceito. Lembra que a gente falou do preceito lá? Que ele tem que estar com a energia dele íntegra, limpa, para receber energia espiritual. Que aí, em vez do guia ficar tentando sempre compensar a falta que o médium deixou pelo descaso com a preparação prévia, ele vai estar somando, vai estar potencializando aquela energia que já está equilibrada. Realizar seu preceito, haja vista que através de sua matéria a energia irá fluir e impregnar o seu próximo, então o médium deve estar nas melhores condições possíveis para prestar caridade. Lembrando que água limpa em vaso sujo, suja ela ficará. Então deve o médium trabalhar sempre a reforma íntima, trabalhar qualidades e virtudes, né? Tentar ser mais paciente, tentar estudar mais, tentar amar mais a si mesmo para, em consequência, amar mais o próximo. Coisas que a gente tem que
trabalhar, né? É difícil, mas devagarinho a gente vai trabalhando isso aí. E os estudos sobre a religião, inclusive sobre a mecânica do passe. Deve ter um conhecimento básico de anatomia, pois muitas das vezes o guia traz a intuição de que determinado órgão precisa de uma atenção especial durante o passe, né? Por exemplo, necessita saber qual a localização dos principais centros de força existentes no corpo humano, para que o trabalho conjunto médium mais a entidade seja potencializado. Então, duas linhas de pesquisa ou de estudo aí, né? Anatomia e centros de força são diferentes, né? Anatomia é a estrutura básica do ser humano, precisa saber onde está o coração, onde está o fígado, onde está o rim, onde está o estômago, onde está o... Porque às vezes o guia está te intuindo ali, ó, você tem que dar uma atenção especial pro rim. Aí tu não sabe onde é que está o rim, o guia está te intuindo para você energizar o rim. Mas você não sabe onde é que é o rim, você vai ficar... Aí vai ficar assim, né? Pegando o corpo todo, o médium, o corpo todo. Então, quando você estuda, tem noções básicas de anatomia, o espírito, o mentor vai te intuir para dar atenção ao órgão X e a sua mão vai ser direcionada para ali, potencializando o trabalho que vai ser realizado. E os centros de força, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, você tem que conhecer também para saber que cada centro de força ele está atrelado a um tipo de energia, a um tipo de trabalho, né? E você ativando determinados centros de força ou reequilibrando determinados centros de força, você acaba ajudando, auxiliando aquele consulente que está em desequilíbrio a voltar para o seu eixo, tá? Para se integrar a linha de passes, não existe necessidade de ter um santo em terra, até porque lá no Espiritismo existe o passe mediúnico, que não existe nenhum mentor incorporado, é só o médium ali com seu estudo, com a sua firmeza, com a sua vontade de fazer o bem, trabalhando, tá? Pode ter e pode não ter. Muitas das vezes esses fatores irão superar a falta de conhecimento teórico e irão realizar coisas incríveis dentro dos terreiros. Tá? A gente está sempre batendo isso aqui, porque lembra lá no primeiro módulo que a gente trabalhou a necessidade do umbandista estudar? É o conjunto sempre. E o médium, quanto mais ele estuda, mais conteúdo ele agrega, mais fácil fica para o trabalho do guia junto com ele. O guia não tem que ficar incutindo mais coisas na cabeça dele, porque ele ativa essas coisas, esse conhecimento, esse entendimento. Então fica mais fácil para o guia incorporado desenvolver o seu trabalho de caridade. Em quase que sua totalidade, as casas umbandistas aplicam o passe com a entidade em terra. É o mais comum, mas eu já vi acontecer sem estar incorporado. Onde? Num centro, numa casa, não lembro se era centro, se era casa que chamava, se era ilê, lá em Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul. Eu estava lá fazendo um curso, né, por causa do meu trabalho, e eu frequentei 2 terreiros lá, e um desses terreiros existia esse trabalho de passe sem o médium estar incorporado, tá? Sem problema nenhum. Entretanto, existem casas que, tal qual os centros kardecistas, existem linhas de passes com o médium desincorporado, que eu acabei de falar, o que não reduz a eficácia do trabalho. Toda a referência que temos na Umbanda, no que se refere a passe, começou com a literatura espírita, com a doutrina kardecista. Cada casa vai trabalhar da forma que achar melhor. A nós cabe apenas respeitar e não desmerecer ou achar que o trabalho desincorporado é pior que o trabalho na Umbanda. Então, a gente sabe que no início do movimento umbandista a gente não tinha literatura própria, até porque o sistema, a legislação vigente não permitia. Muito do que a gente estudava e conteúdos que foram sendo construídos foram baseados no Pentateuco kardecista. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo. Não adianta, Gênesis. Então é base. Inclusive hoje, grande parte dos conhecimentos ainda estão presentes aqui e são utilizados. Pô. Você pode dar uma nova ótica, você pode dar uma nova visão, mas é o que é. Você não pode negar isso aí. Tá? Cada caso vai trabalhar da forma que achar melhor, a nós cabe apenas respeitar e não desmerecer ou achar que o trabalho incorporado é pior que o trabalho na Umbanda. Devemos sempre lembrar que a Umbanda teve seu pontapé inicial em uma mesa kardecista,
O espiritismo é sim uma das nossas matrizes. Gente do céu, ó. Básico de anatomia. Então, é aquilo que eu falei. Aqui está um esbocinho básico aqui, só para ilustrar. Gui e médio trabalham juntos, já falamos isso aí. Sabendo disso, tudo aquilo que o médio agregar de informação e conhecimento irá facilitar o trabalho do guia em todos os trabalhos que se desenvolvem dentro do terreiro. Conhecer o básico de anatomia humana ajudará no direcionamento das correntes energéticas. Tá? Autoexplicativo, bem simples, devemos estudar. Temos que estudar erva, temos que estudar erva. Temos que estudar pedras, temos que estudar pedras. Temos que estudar mediunidade, temos que estudar mediunidade. Temos que estudar, temos que estudar. Não é só chegar lá, botar essa roupinha branca lá, bonitão, né? E incorporar o guia, ir embora e acabou. Não é assim que funciona não, tá? Quem tá com esse pensamento aí está errado. Pronto, passar um pouquinho para cá, só para não tampar ali o que está escrito. Então, os centros de força a gente abordou aqui, tá? São pontos de absorção, esterilização, administração de energias presentes no corpo humano. Isso aí foi trazido com a parte oriental que vem da Umbanda, né? Hinduísmo, budismo, shintoísmo, tudo ismo que vem da Umbanda, do Oriente para cá. A Umbanda agregou muita coisa também. Esse conceito foi incorporado na Umbanda, assim como diversos outros que compõem a nossa religião, então não veio com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Não veio com a cabula, veio com outras formas de manifestação religiosa. E a Umbanda ela é universalista, já falei para vocês que qualquer tipo de adaptação, mantendo-se o núcleo duro, é possível dentro da Umbanda. São de vital importância para o ser humano, já que é através desses pontos que irá ocorrer todo o fluxo energético. Então, dentro de uma visão mais oriental, existem esses pontos de força que são diversos, né, dentro do corpo humano. Esses são os que a gente pode colocar de uma forma grosseira como os 7 principais, mas eles são diversos, né? E são classificados os 7 principais na forma do desenho que está aí à direita do vídeo, né? Aqui no centro, aqui no topo da cabeça seria o chakra coronário, aqui entre os olhos aqui seria o chakra frontal, aqui na região da garganta aqui o chakra laríngeo, chakra cardíaco, autoexplicativo aí, na região do umbigo ali plexo, o chakra esplênico, acima dele plexo solar e ali na região dos órgãos genitais o chakra básico, né? Eu não vou me aprofundar aqui no estudo de chakras, tem conteúdo muito bom aí no YouTube, se o pessoal procurar, uns PDFs também vai conseguir achar no Google, beleza? E vida que segue. Mas tem que entender isso aí. E a gente deu uma visão básica para entender que são pontos de força, centros energéticos, né? Cada um irradia, vibra, gira de uma forma, vai influenciar o psicológico, o emocional, o espiritual do ser humano. Muitas das vezes esses chakras em desequilíbrio né, geram um desequilíbrio espiritual, consequentemente geram um equilíbrio material. Por isso até se o pessoal procurar na internet vai ver que tem alguns médiums ou terapeutas que trabalham com essa função de alinhamento dos chakras, reenergização, etc. Mecânica do passe. Então, o passe é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais, isto é, a passagem de um para o outro, certa quantidade de energias fluídicas vitais, psíquicas ou espirituais propriamente ditas. Há pessoas que têm uma capacidade maior de absorção e armazenamento dessas energias, que emanam do fluido cósmico universal. Então, isso aqui é uma expressão que vem do kardecismo, do espiritismo, tá? Que diz que esse aí é o componente base para toda a matéria, para tudo no universo, né? Material ou imaterial. Vou espirrar. Não vou não. Diz que essa é a base para tudo no universo. Desculpa. Diz que essa é a base para tudo no universo, né? Material e imaterial. E essa é uma das justificativas para explicar por que também a gente consegue, através dos fluidos, dos passes, restabelecer curas, né? E tal. E da própria intimidade do espírito. Tal requisito
as coloca em condições de transmitirem esse potencial de energias a outras criaturas que eventualmente estejam necessitando. Aglutinação, né? Aglutinar. Dessa força se faz automaticamente e também atendendo aos apelos do passista, né? Prece. Que então, municiado, né? Com essa carga, transmite, deixa eu passar para cá, transmite através da imposição de mãos sobre a cabeça do paciente, sem a necessidade de tocar-lhe o corpo, porque a força projeta de uma para outra aura, estabelecendo uma verdadeira ponte de ligação. Pô, Eduardo, você falou, não entendi nada. Então, na bucha, na prática é o seguinte: existe uma energia, o fluido cósmico universal, que está presente em tudo, que compõe tudo, que criou tudo, material e imaterial, em todo o universo. Certo? Então, você, através da prece, através da atuação de guias, mentores, Deus, orixá, espiritualidade, você vai atrair isso para aquele momento que você estiver no trabalho. Aquela energia que você atraiu vai juntar com a energia que lhe é própria, né? E que você deixou ela o mais sublime e limpa possível através de orações, preceitos, preparações para a sessão. Aquilo ali vai se aglutinar, vai se juntar, você vai ficar municiado, você vai estar com uma carga energética para poder distribuir para os outros. Compreende? Aí, ó, com essa carga em mãos, em posse, né, o médium transmite através da imposição de mãos. Ou vocês estão vendo aqui no desenho aqui, ele está com um galho de arruda na mão e com um cachimbo, transmite através dessa prática aquela energia que ele conseguiu juntar pro assistente, pro consulente que está procurando o seu auxílio. Deu para entender? É isso aí. Então estabelece-se uma ponte energética, uma ligação energética. O fluxo energético se mantém e se projeta às custas da vontade do passista. Quem é o passista? É o médium, tá vendo de branco aqui, ó, o médium. Como também de entidades espirituais desencarnadas que o auxiliam na composição dos fluidos. A entidade desencarnada é aquele escurinho que está atrás do médium ali, ó, que seria o preto velho, a entidade manifesta atuando através da mediunidade desse camaradinho aí. Beleza? Vou voltar para cá. O fumo a gente já falou no outro conteúdo, que o fumo seriam os defumadores individuais, né? Então a entidade não fuma, a entidade não é viciada ou atrasada. O charuto, o cachimbo, o cigarro funcionam como defumadores individuais e portáteis. O mentor utiliza como ferramenta através daquilo que a gente já bateu no outro conteúdo, né? Sopro frio, né? Descarregando energias negativas, e sopro quente, agregando energias positivas. O tabaco é ferramenta de trabalho na Umbanda e como ferramenta não existe obrigatoriedade de se usar. Ah, eu tenho um caboclo, ele não fuma charuto, ele vai realizar um trabalho bacana também? Vai. Eu tenho uma pombagira que não fuma cigarro, vai realizar trabalho? Vai. Eu tenho um Exu que não bebe cachaça, vai realizar um bom trabalho? Vai. Eduardo, você já viu o Exu bebendo água? Já. A entidade não é obrigado, não é uma cartilha. Ó, o Exu vai tomar cachaça, não sei o quê. Não, não é assim que funciona. São todas ferramentas e como ferramentas que são auxiliares para executar determinado trabalho e não são obrigatoriedades, tá? Além de desagregar energias negativas e agregar fluidos benéficos, o odor do charuto ajuda a criar toda uma esfera psicológica. Lembra que eu falei lá da defumação? Então você cria toda uma esfera psicológica que envolve aquele indivíduo e insere ele naquele universo religioso, tá? É uma ajuda para que o consulente consiga realmente se conectar com o sagrado, se abrir para os trabalhos e permitir um campo mais favorável de atuação do guia. Estalar de dedos a gente deu uma pincelada também no outro conteúdo, tá? Então, estalar de dedos são ativações dos chakras, né, dos guias ou daqueles que estão passando pelo passe com a finalidade principal de descarrego. Reflexologia, né, como é chamado o reflexo dos chakras na mão. Lembra que eu falei no outro conteúdo lá que algumas correntes ou vertentes acreditam que existe uma correspondência dos chakras nos dedos da mão, é quando... Então, é isso aqui. A reflexologia, como é chamado o reflexo dos chakras na mão,
nos mostra que ao estalar os dedos, a entidade utiliza de todos os pontos de energia de sua essência apenas com estalar, Thanos, sendo a utilização dessa energia de maneira específica, com estalar em local específico ou de maneira a criar um campo energético, né? Estalar em dedo em forma circular, estalar em dedo em formato de cruz, entre outras formas de X, né? Aumentando a fluidez energética e a rotação dos pontos de força do consulente. A técnica do estalar de dedos também pode ser utilizada por encarnados, desde que conheça a técnica de aplicação de passe magnético com a utilização do estalar de dedos. Então tudo tem um porquê, a entidade não fica igual maluca ali, né? Não, tem um porquê. Estala o dedo, porque primeiro você gera uma corrente, uma onda de choque aqui, né? Através desse contato, fricção de dedos, você não vê, mas acontece num plano espiritual, né? Ela serve para você ativar os chakras, para você fazer o descarrego, para você cruzar o assistente. Então você está trabalhando energia através do processo de estalar de dedos, tá? Aqui está uma imagem para ilustrar, vou passar para cá, tá? Uma correspondência, tem os números aí. Tem uma correspondência dos chakras, tá? E concluindo, deixa eu voltar aqui. O passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Quem coloca essa frase aí é o Divaldo Pereira Franco, é um grande escritor também, médium espírita. Conteúdo tranquilo, lembrando que o objetivo aqui é passar fundamentos básicos, noções básicas, e esse conhecimento ele não se encerra nesses 22 módulos. É só o pontapé inicial para o indivíduo já acordar e ver que as coisas têm finalidade, têm um porquê e existe essa necessidade de se buscar um esclarecimento, né? Todo religioso que ele tem que entender a sua religião, ele tem que buscar o conhecimento sobre sua religião. Senão ele não está praticando a sua manifestação religiosa em toda a sua plenitude. Beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos.